Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra com o estudo da obra A Gênese. Hoje aqui comigo André Monteiro e também conosco Carlos Alberto Ferreira. Seja bem-vindo, Carlos. Muita paz a todos. E, amigos ouvintes, internautas, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Hoje vamos reiniciar o nosso estudo a partir do item 66, que é uma continuação do desaparecimento do corpo de Jesus. Então, diz Kardec: aos fatos materiais vêm se juntar considerações morais importantíssimas. Se Jesus houvesse estado durante sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que tenha sido assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos, que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse aparência, todos os atos da sua vida, um anúncio reiterado da sua morte, a cena dolorosa no Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo até o último brado no momento de entregar o seu espírito, não teria passado de um vão simulacro para enganar quanto à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório da sua vida, uma comédia indigna de um simples homem honesto e, com mais forte razão, de um ser tão superior. Numa palavra, Jesus teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Essas são as consequências lógicas dessa teoria, consequências que não são admissíveis, porque o rebaixariam moralmente em lugar de o elevarem. Assim, Jesus teve, como todos nós, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é comprovado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram a sua existência. Muito bem, Carlos, aqui, e você vê como que as teorias, muitas vezes, elas podem nos levar a alguns equívocos, né? Nós estamos discutindo aqui uma questão que não teria tanta importância se discutir se o corpo de Jesus era um corpo fluídico ou se um corpo de matéria. O que importa não é qual era a característica do corpo de Jesus, mas sim a sua obra. Esse é o primeiro detalhe. Nós não estamos preocupados aqui em saber se o corpo de Jesus era ou não era um corpo de carne ou um corpo fluídico, porque isso foi uma teoria que se levantou, que supostamente o corpo de Jesus seria um corpo fluídico. Por que essa teoria? Porque o corpo desapareceu, o corpo some, Jesus foi visto materializado, né, com Maria de Magdala, quando Tomé pede para tocá-lo na sua ferida, e também naquela viagem a Emaús, quando eles só vão reconhecer Jesus ao final já praticamente da viagem, que eles reconhecem Jesus. E em todas essas passagens, Jesus ele é descrito como se tivesse encarnado. Ninguém diferencia, o corpo estava meio opaco ou mais opaco. Não, eles descrevem o corpo como Jesus, um Jesus de corpo físico. Então, a partir dessa ideia, se firmou a teoria de que supostamente o corpo de Jesus não seria um corpo material, mas sim um corpo fluídico. E Kardec ele vem justamente contrapor essa afirmação, porque se o corpo de Jesus fosse um corpo fluídico, e aí vai se discutir essa natureza, tudo que ele vivenciou e representou para nós teria sido uma mentira. E é aí que surge a importância
de se contrapor a isso. Porque o principal ensinamento que Jesus trouxe para nós, não foi, Carlos, foi um ensinamento de moral, de ética, de valores, de evangelho, de se manter a verdade. E deu vários exemplos disso, até no Jardim das Oliveiras, quando Pedro vai e decepa lá a orelha do centurião, do soldado, e ele restaura, tem aquela passagem da restauração, tudo isso teria sido colocado à parte porque Jesus seria uma farsa, o corpo dele era uma farsa, ele não era um corpo humano, não era um corpo físico. Então, essa teoria, ela se contrapõe à própria moral de Jesus. Porque, então, como é que um homem vem dar um exemplo de verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como é que você vem dar, conhecereis a verdade? Ele fala também, a verdade vos libertará. Como é que você estipula uma nova filosofia de vida, novos conceitos de amor ao próximo, mas baseado, digamos assim, numa mentira, numa metáfora? Então é algo que se contrapõe aos ensinamentos do mestre, né, Carlos? Com toda certeza. Kardec já inicia o item 66 já falando: aos fatos materiais vem se juntar considerações morais importantíssimas. E a primeira consideração que nós vamos rever aqui nesse estudo foi aquela: eu não vim derrogar a lei. Entendeu? E a missão divina do Senhor Jesus aqui na Terra. Então ele não podia, essa missão ela não pode ser baseada em fatos enganadores. Não tem como, até mesmo porque, por isso que ele vem dizer assim, considerações morais, por quê? Porque o espírito dessa envergadura moral, ele não tem nenhum tipo de vamos dizer assim, de paixão ou coisa ainda terrena que pudesse ser leviano na sua missão aqui na Terra. Uma outra coisa muito importante... Esse é um detalhe importante, Carlos, porque as necessidades materiais de um espírito da envergadura de Jesus, é lógico, o corpo dele foi aperfeiçoado. Imagine pegar um corpo humano e aperfeiçoá-lo, o perispírito também, para que um espírito de luz iluminado de Jesus pudesse habitar esse corpo. Esse é um detalhe. E, como você bem pontuou, as necessidades de Jesus eram mínimas. É que Jesus, qual era a necessidade de alimentação de Jesus? Era igual à nossa? As necessidades físicas dele eram iguais à nossa? Enfim, uma série de questões que nós vamos discutir aqui, né? Mas que ele que era um corpo de carnes, com certeza era. Isso aí. Você vai ver no próprio exemplo de um espírito que foi o precursor, João Batista. Qual era a alimentação de João Batista? Era mínima. Era mínima, ele se alimentava de mel, de grão, essas coisas todas, entendeu? Porque ele não tinha tanta necessidade. Imagine Jesus. Só que Jesus ele teve que modelar a sua vestimenta de acordo a poder encarnar na Terra. E isso deve ter sido, né, o trabalho do Cosmos para que ele pudesse reencarnar aqui. Então ele era revestido, claro, como todos nós, de um corpo fluídico. De um perispírito. Perispírito apropriado para poder, vamos dizer assim, dar condições daquele espírito, né, vamos dizer assim, que se adensou, né, que foi um trabalho fantástico, né, se adensou para estar aqui entre nós. Então, mesmo assim, era um espírito que era dotado de virtudes e que essas paixões terrenas já não fazia mais parte desse espírito. Não, ele não tem as mesmas as paixões, os vícios. Quer ver um negócio? Eu gosto muito de lembrar isso. O perdão dele, quando ele pede ao Pai perdão, para que o Pai pudesse nos perdoar, que não sabíamos o que fazíamos. É interessante quando ele pede isso, porque se ele não
se ele não nos perdoasse ali, toda a missão dele ia por água abaixo. Sim. Entendeu? Sim. Então, tudo que ele falou teria sido derrogado ali. Então ele fecha aquela questão do perdão a todos nós como uma questão de marcar as nossas consciências a fogo com relação ao perdão. Entendeu? E ele, se assim não fizesse, não teria tido o efeito, a sua missão aqui na Terra, entre nós, o efeito necessário. Então é por aí que nós vamos ver. Então, e as suas dores, tudo aquilo que ele sentiu, tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele passou, né? Seria tudo o quê? Uma mentira? Uma farsa. Uma farsa? Não teria cabimento para uma missão dessa envergadura, né? Você vê uma missão tão importante do ponto de vista divino que ele veio pessoalmente. Sim. Ele veio pessoalmente. Ou seja, não poderia correr nenhum tipo de erro. Sim. Ele não delegou para ninguém. Então ele veio porque com ele teria que dar certo. Amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro e também com Carlos Alberto Ferreira, hoje no item 66 e seguinte do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o desaparecimento do corpo de Jesus. Carlos, aqui no item 67, Kardec agora provoca, né? A que se reduziu o corpo carnal? Este é um problema cuja solução não se pode deduzir até a nova ordem, exceto por hipóteses. Pergunta de elementos suficientes para afirmar uma convicção. Esta solução, aliás, é de suma importância, secundária e não acrescentaria nada aos méritos de Jesus. Na verdade, diz que falta elementos, né, suficientes para se afirmar qualquer dedução do que teria se transformado o corpo de Jesus, né? E ele continua, né? É uma solução, aliás, de uma importância secundária e não acrescentaria nada aos méritos do Cristo, nem aos fatos que atestam de uma maneira bem peremptória sua superioridade e sua missão divina. Então você vê aqui que nesse detalhe, né, Carlos? Ele vai dizer, como nós colocamos inicialmente, aqui não está se discutindo a importância do se o corpo de Jesus era de carne ou era fluídico, mas justamente o componente moral que dessa solução, se nós chegaríamos, bem, se Jesus fingiu ali que o corpo dele era de matéria e não era, ele não é um ser evoluído, porque ele mentiu, ele usou uma técnica não de enganação. Então, isso aí se contrapõe às informações que nós temos que Jesus era um espírito evoluído, um espírito de luz e um modelo a ser seguido. E um modelo não pode enganar os seus seguidores, não faz sentido essa questão. E aqui Kardec começa dizendo que também o desaparecimento do corpo de Jesus ele é secundário, porque isso não vai mudar a história, o fato, quem foi Jesus ou quem é Jesus para nós. Correto, Carlos? A questão que o corpo não foi roubado, né? Porque estava, né, lá na gruta. Na gruta, fechado. Quando se tem uma visão, é detectado dois espíritos guardando um à cabeceira e outro nos pés, né? Guardando o corpo. E aí, o que acontece? São hipóteses, né? Mas nada comprovado com relação a isso. As técnicas de desmaterialização, sim, que esses espíritos possuem, né? Quando nós estudamos os milagres, né? No caso esse capítulo 15 que fala desses milagres do Evangelho, você vê o conhecimento, né? do magnetismo que esse espírito naturalmente trazia, entendeu? Então Jesus ele manipulava essas energias, entendeu? De uma forma em que a maior energia, que era o amor que ele trazia, né?
ele era capaz de fazer aqueles fenômenos de cura de tudo que saía dele próprio, né? E podendo curar a distâncias que não tinha para ele distância para que fossem realizadas essas curas. Então, uma questão, para que o corpo dele, já imaginou aqueles companheiros, né, que pegassem o corpo dele, fizessem alguma coisa para ficar adorando aquilo ali, então, que não serviria o seu corpo para ser um objeto de adoração, pode-se conceber que poderia ter tido um processo de desmaterialização do corpo proposital para que não houvesse nenhum tipo de adoração. Isso é também uma hipótese. É uma desmaterialização desde a própria desagregação, porque da matéria não acelerou o processo de decomposição ali, pode ter sido acelerado. Enfim, são hipóteses realmente, né, Carlos, que não vão influenciar muito na história. Então ele continua aqui, Kardec: não pode, pois, haver mais que opiniões pessoais sobre a forma como esse desaparecimento se realizou. Opiniões que só teriam valor se fossem sancionadas por uma lógica rigorosa e pelo ensino geral dos espíritos. Ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Ou seja, os próprios espíritos não teve o controle universal, né? Não teve isso aí. Não teve o controle, a contestação dos espíritos ou não de cada hipótese. Se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade dos seus ensinamentos, é porque certamente ainda não chegou o momento de fazê-lo, ou porque ainda faltam conhecimentos com a ajuda dos quais se poderá resolvê-la pessoalmente. Entretanto, se a hipótese de um roubo clandestino for afastada, poder-se-ia encontrar por analogia uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade. O livro dos Médiuns, ele cita o vídeo dos Médiuns, capítulo 4 e 5. Até aquela questão também que o André Luiz traz, e aí trata dessa questão da desmaterialização, né? E não desagregação, que a gente precisa saber separar, né? O que é desagregação, o que é desmaterialização. Uma vez desagregada, a matéria não agrega mais. E a desmaterialização não, você desmaterializa. E o André Luiz, ele traz até naqueles exemplos de fenômeno de materialização, não sei se é nos domínios da mediunidade, em que eles estavam ali num trabalho de materialização, numa reunião para materialização, e um dos espíritos, ele começa a fazer ali faz uns moldes ali, ele mesmo materializa com o material que eles estavam utilizando, mas ele ele faz um transporte de um objeto que estava fora daquela residência, acho que era uma flor, se eu não me engano. Ele pega a flor que estava no jardim, desmaterializa a flor, e aí ele vai materializar aquela flor novamente dentro do ambiente em que eles se encontravam, que é essa questão do transporte que ele está dizendo aqui, né? Você desmaterializa, esse fenômeno já foi realizado, já tem exemplos disso, de teletransporte que eles chamam, né? Já encontramos exemplos disso aqui pela nossa própria ciência, né, Carlos? Isso aí, até mesmo porque um exemplo da escrita direta, por exemplo. Sim. Né? Ali há um processo de desmaterialização, né? E de materialização. Quem é que pode dizer que não? Que apareceu escrito ali, né? Que apareceu ali. Como é que... Não tem lápis, não tem nada. Isso aí. E aparece Não pode ser também o mesmo processo da flor? Sim. Né? Que foi desmaterializada e depois materializada no outro ambiente? Sim. E depois já a mensagem já escrita? Mas ele diz aqui uma questão muito interessante, que é a questão das opiniões, né? E que essas opiniões devem ser pautadas pelo esse controle dos espíritos, né? Pelo controle universal, e também por uma confirmação dos espíritos. E isso também a gente traz, né, Carlos, até para a nossa própria vida, porque muitas vezes a gente adota uma opinião, ouve uma opinião e não passa por controle nenhum, não verifica aquela opinião, ou aquela mensagem, ou aquela ideia, né? Essa é uma questão, e aí você começa a repetir aquilo
como se fosse algo absoluto, sem conhecer realmente sobre aquilo que você está falando, né? Muito cuidado com isso, porque senão a gente entra naquele negócio, olha, eu acho que é isso aqui. Então, entendeu? A gente não acha, o que acha é a doutrina, né? Então, o que a doutrina nos fala, o que os conceitos do Evangelho nos diz. Então, isso é que é importante e nosso entendimento tem que ser pautado dentro desses conceitos. Kardec finaliza aqui no 68, e aí terminamos também o capítulo. Essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, afirmava que Jesus não havia tomado um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descerra do céu no seio da Santa Virgem, e não desceria dela. E não nascera dela, que assim Jesus não havia nascido, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas foram excomungados no Concílio de Alexandria, em 360 d.C., no ano de Roma, e em 374 d.C., no de Constantinopla, em 381 d.C. Então, você vê que havia uma seita, né, os apolinaristas, e eles também tinham essa concepção, enfim, e eles acabaram excomungados, né, no Concílio de Alexandria. Carlos Alberto, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Suas considerações finais, suas despedidas, meu amigo? Eu queria me despedir já deixando um grande abraço aos nossos ouvintes, muita paz no coração de todos e agradecendo sempre essa oportunidade de estarmos juntos estudando esse livro importantíssimo que é a Gênese. Muito bem, amigos ouvintes, continuem conosco e até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos a estudar esta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 4 da segunda parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória de uma forma didática, profunda, lúcida. Nós estudamos os espíritos por ele classificados como espíritos sofredores. Já estudamos algumas dessas trajetórias e hoje falamos sobre uma situação, um perfil psicológico representado basicamente pelo apego. Uma questão que é de profundo interesse para todos nós, porque o apego é uma marca de inferioridade do espírito. Nós vemos criaturas, e quem sabe nós também, em uma ou outra situação, nós somos apegados a pessoas, o que nos leva ao autoritarismo, à codependência. Apego a situações, o que é um perigo para nós com o orgulho. Apego a ideias, perigo para nós na direção do fanatismo. Apego ao dinheiro, perigo para nós para a avareza e assim subsequentemente, e tudo isso tem evidentemente todas estas, digamos, modalidades. Tem repercussões na vida material e na vida espiritual, e mesmo
na instância espiritual, mesmo quando nós estamos ainda encarnados. O apego pode refletir, ou pode basear-se, ou pode estar ligado, ou fincado, estruturado em ideia fixa, como é o caso, por exemplo, da avareza, do autoritarismo, do fanatismo, etc. E revela, evidentemente, a rigidez mental. Também tem um pezinho lá no egoísmo, este nosso velho conhecido. E, naturalmente, nos conduz à usura, à avareza, quando se trata do dinheiro. O apego é caracterizado na nossa linguagem pelo uso insistente de eu, minha, meu e assim por diante. O nosso queridíssimo mentor Hamed, de grandíssima cultura, uma lucidez que é própria dos mentores mesmo, tem obras fascinantes. Uma delas se chama As Dores da Alma, uma obra que nós recomendamos vivamente e que tem um contraponto em Os Prazeres da Alma, também, claro, pelo nosso querido mentor. Em um dos capítulos de As Dores da Alma, o nosso querido Hamed nos fala sobre a rigidez. E ele diz que para nós melhorarmos as circunstâncias de nossa vida, nós precisamos transformar os nossos padrões de pensamentos limitadores. Tudo isso que referimos anteriormente são pensamentos limitadores. Fica isso bem claro. Diz ele que quando nós nos isolamos dentro dessas fronteiras estreitas dos pensamentos limitadores, nós passamos a encarar o mundo de forma reduzida e nos condicionamos a pensar que a vida é uma fatal provação. Assim, diz ele, nós não mais vivemos intensamente, limitando-nos apenas a sobreviver. E nós próprios sabemos, por experiência pessoal, todos nós sabemos que nós perdemos muitas alegrias, muitas levezas, muitas sutilezas do nosso viver, porque estamos encarcerados em nós mesmos, por nós mesmos. Então, diz o nosso mentor querido, que nós, explorando opções, diversificando as nossas opiniões, os nossos conceitos, as nossas atitudes e recolhendo os frutos do progresso aqui e ali, diz o nosso Hamed que nós teremos expandida a nossa visão, que será a base para nós agirmos com prudência e maleabilidade diante das nossas decisões. A palavra maleabilidade aqui é de especial significado. Lembremos que o título deste capítulo é rigidez. Portanto, a maleabilidade com prudência, isso é uma direção, é uma espécie de medicamento para nós. Diz-nos ainda o nosso mentor querido que ele faz uma comparação com a arquitetura de uma ponte. Ele diz que essa arquitetura de uma ponte prevê os movimentos oscilatórios para que sua estrutura não sofra dano algum. Nós sabemos, os especialistas dizem que é para a matéria, o material, os elementos trabalharem. As estruturas, diz o nosso querido mentor, as estruturas imobilizadas nunca são tão fortes como as flexíveis. Há, inclusive, um ditado no Japão que diz que nós devemos ser como os bambus, porque quando chega o vento, quando chega a tempestade, eles se dobram, mas não se quebram. É exatamente esta ideia que temos aqui trazida por nosso querido mentor Hamed. Ele diz: mentalidades rígidas
não são consideradas desembaraçadas e rápidas, pois nunca estão prontas para mudar ou para receber novas informações. Ele cita o Livro dos Espíritos, que lá, com Kardec e os espíritos orientadores da humanidade, nós aprendemos que uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. É a resposta dos espíritos orientadores da humanidade ao nosso querido codificador Allan Kardec. E continua também citando o Livro dos Espíritos, o nosso querido Hamed, ele diz: todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. As paixões, diz-nos Hamed, podem ser consideradas predisposições impetuosas e violentas quando levadas ao extremo. Elas atingem as diversas áreas do relacionamento humano, como, por exemplo, a política, a social, a afetiva, a religiosa e a sexual. Diz-nos então aqui o grande psicólogo, nosso querido mentor Hamed. Ele diz: predileção pelo lucro é útil, o exagero é cobiça. Predileção pelo afeto é valorosa, o exagero é apego. Predileção pela religião é evolução, o exagero é fanatismo. Predileção pela casa é necessária, o exagero é futilidade. Predileção pelo lazer é saudável, o exagero é ociosidade. Entendemos, portanto, que a predileção pelas nossas convicções é racional, mas o exagero é inflexibilidade, obstinação, ou seja, paixão. E diz ainda o nosso querido Hamed: ser flexível não quer dizer perda de personalidade ou ser volúvel, mas ser acessível à compreensão das coisas e pessoas. Diz ele: encontramos criaturas que se mantêm presas durante anos e anos a conceitos e crenças imobilizadoras. Convergiram toda a sua atenção para sentimentos, objetivos ou pensamentos obstinados, dificultando uma amplitude de raciocínio e discernimento. Esse fenômeno, ensina-nos Hamed, não somente ocorre no mundo físico, mas também com as criaturas na vida espiritual. E nós vamos ver isso na lição de hoje, que permanecem estacionadas compulsoriamente a uma paixão doentia ligada a uma ideia única. Nós vamos estudar hoje este caso, criando uma pluralidade de pensamentos reflexivos. Teremos, obviamente, um melhor discernimento para perceber, escutar, ler, aprender e seguir nossos caminhos. Nossa saúde mental está intimamente ligada à nossa capacidade de adaptação ao meio em que vivemos. Por isso, devemos ser flexíveis. E nosso progresso intelectual se expressa por meio da habilidade psicológica de associação de ideias. O nosso querido mentor diz ainda que, na atualidade, os estudiosos da mente acreditam que os indivíduos duros e intransigentes, nós vemos a riqueza desse trabalho de Hamed, e nós, à medida que vamos aqui ouvindo, acompanhando essas lições, nós vamos vendo quantas oportunidades estamos tendo de realizar o nosso exercício de autoconhecimento.
inclusive aqui na atualidade, diz Hamed, os estudiosos da mente acreditam que os indivíduos duros e intransigentes, por não se adaptarem à realidade das coisas, possuem uma maior predisposição para a psicose. Isso aqui é um perigo. Fogem para um universo irreal, classificado como loucura. Essa fuga é, por certo, uma forma de adaptação para que possam sobreviver no mundo social que eles relutam em aceitar. Deixar a rigidez mental é fator básico para o crescimento interior. Para aprendermos o bem viver, é preciso que abandonemos as condutas da paixão, quer dizer, das emoções exageradas. As atitudes inovadoras e consideradas inusitadas na vida dos grandes homens foram as que fizeram com que eles fossem denominados criaturas extraordinárias. E ele cita: Jesus Cristo, o sublime renovador das almas, é considerado a maior personalidade sui generis de toda a humanidade. O mestre não somente teve procedimentos e atitudes nobres, mas também inéditos e inovadores, substituindo toda uma forma de pensar rígida, impetuosa e fanática dos homens de caráter austero e intolerante que viviam em sua época. Uma lição prodigiosa, preciosa, profunda, com toda a capacidade, a clarividência, a claridade, a didática de Hamed. E é por isso que nós iniciamos hoje esse comentário sobre, e esta lição de Hamed sobre a rigidez, sobre a ideia fixa, de uma certa forma, sobre o egoísmo, naturalmente, que nós vamos estudar hoje mais uma trajetória de um espírito sofredor classificado por Kardec. Nós estamos aqui juntos estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Vamos, portanto, hoje, agora, depois que estudamos a questão do apego, da ideia fixa, da rigidez mental, das concentrações de pensamentos limitadores, nós vamos ver quem foi François Riquier. Era um velho celibatário, diz-nos Kardec, descrevendo o perfil deste espírito. François Riquier era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em C, uma localidade cujo nome começa com C, em 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Nós lembramos que as heranças são sempre um desafio, um motivo de sofrimento para quem parte e de criação de karmas e responsabilidades espirituais para quem fica. Diz-nos aqui Kardec descrevendo François Riquier. Em tempo fora locador de uma inquilina, que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Em 1862, uma filha desta senhora, sujeita a crises de catalepsia, seguidas de espontâneo sono magnético, e também bom médium escrevente, viu, num desses sonos, o senhor Riquier, o qual, assegurava, pretendia dirigir-se à sua mãe. E passados alguns dias, uma voz, que veio naturalmente aqui trazer essa vivência espiritual de François Riquier. Então, nesse momento, nessa vez que se manifestara espontaneamente, confirmando esse intuito de querer falar com a mãe
dessa senhora que estava sendo médium. Então, entretiveram com ele uma conversação, ou seja, foi uma manifestação, uma comunicação mediúnica. Aqui existem muitos tópicos importantes para nós estudarmos. O primeiro deles é exatamente a avareza, porque o Kardec aqui descreve que esse velho celibatário era avarento. Nós já falamos, de uma certa forma, sobre a avareza, mas nós temos uma situação muito especial a respeito da avareza, que nós partilhamos agora aqui, usando o nosso querido mentor André Luiz, pela psicografia doce e suave do inesquecível Chico Xavier, em sua obra No Mundo Maior. No capítulo 18, que o nosso querido André Luiz titula Velha Afeição, ele nos relata naturalmente estamos fazendo aqui referência àquelas excursões de treinamento do espírito André Luiz no plano espiritual, porque toda a sua obra exatamente descreve este treinamento, curso de treinamento, digamos assim, do espírito André Luiz no mundo espiritual. Então, André descreve, nesse capítulo 18 de No Mundo Maior, ele descreve que depois de terem atravessado grande distância, eles encontraram uma assembleia de velhinhos que se postou ao lado dele, André Luiz, e dos outros que participavam daquele grupo de treinamento. Então, ele descreve: todos mostravam caratonhas de aspecto lamentável. Na verdade, todos mostravam carantonhas de aspecto lamentável. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa, que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Um deles observou em voz rouquenha, continua aqui André Luiz: precisamos de alguma saída. Não podemos com delongas. E nossos negócios? Nossas casas? Incalculável é a riqueza que descobrimos. E indicava com ufania os punhados de lodo a escorregar-lhe das mãos aduncas. Mas prosseguia pensativo: todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria a qualquer. E então, escutando essa singular personagem, André Luiz diz que se dirigiu, assim, através do olhar, a Calderaro, o mentor que os instruía nessa ocasião. E Calderaro esclareceu a André Luiz: quem são essas criaturas? Ele diz: são usurários desencarnados. Há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre,
nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoados, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de padecimentos. Não podemos predizer, diz o mentor Calderaro a André Luiz, quando despertem, dada a situação em que se encontram. Nós vemos como tudo é consequência, a doutrina espírita é consequencialista, esse é um conceito da filosofia, o consequencialismo, e a doutrina espírita, que é filosofia, é consequencialista. Tudo que nós fazemos, dizemos e pensamos tem consequências, por isso é preciso estarmos sempre muito atentos, segundo Jesus, vigiai e orai, para nós não criarmos essa rigidez mental, essas ideias fixas e esses sofrimentos que nós vamos encontrar no plano espiritual e dos quais, segundo o mentor Calderaro, não saberemos quando poderemos de todos esses padecimentos nos libertar. Essa é uma situação bastante importante e a propósito do traço personológico, psicológico de François Riquier, o espírito sofredor que estudamos juntos e que continuamos a estudar em nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui do Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. A paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.